Nas últimas 3 semanas, as redes sociais têm sido inundadas com publicações que dão conta do desaparecimento de crianças, fato que tem alarmado diversos pais e encarregados de educação. Conheça nesta edição os motivos por detrás dos desaparecimentos. Olá, bem-vindo ao Janela de Integridade. Nos últimos tempos, abundam nas redes sociais publicações acerca dos desaparecimentos de crianças na cidade e província de Maputo, fato que tem preocupado a sociedade que vive com medo. Muitos acreditam tratar-se de uma onda de raptos e sequestros, mas será que as crianças estão mesmo a ser sequestradas? O Media Lab fez uma pesquisa nas redes sociais por crianças desaparecidas e constatamos que essas percepções tornaram-se virais depois do caso do sequestro e morte do pequeno Anastácio, de 2 anos de idade, que residia no bairro de Ulene. Mas o Serviço de Investigação Criminal negou tais alegações de sequestro. O Cernic gostava de recusar a ocorrência ou não confirmar a ocorrência deste fato, no caso concreto do rapto ou sequestro desta criança, mas sim dar a conhecer que esta mesma criança teria desaparecido da sua residência ou do convívio familiar e por algum acidente teria se afogado num riacho que se encontra nas proximidades da sua residência. Mas este não foi o único caso. O Media Lab pesquisou e encontrou mais 20 casos de crianças desaparecidas e traçamos o perfil das crianças. Armando Romeu Manjate, de 11 anos de idade, residente no bairro de Ulene, faz parte dos casos publicados nas redes sociais. Um rapaz alegre e obediente, segundo conta o pai, desapareceu por cerca de 1 semana e retornou ao convívio familiar antes do fecho desta reportagem. O pequeno Armando Romeu Manjate desapareceu na escola primária completa do Ulene A. Estava no pátio da escola. Depois de 24 horas, o pai do Armando participou do caso de desaparecimento de seu filho às autoridades policiais. Viemos aqui nesta esquadra 22ª, tomamos a ocorrência, participamos do caso. Pouco antes da nossa entrevista, o pai de Armando recebeu mensagem do suposto sequestrador exigindo um valor total de 200 mil meticais para libertar o menor. 200 mil meticais, uma das 200 mil meticais, uma mensagem escrita. 200 mil meticais. Mesmo tendo interagido ao telefone com o malfeitor, que afirmava estar com Armando, o pai de Armando não acreditava que o filho tivesse sido sequestrado. A nossa equipa de reportagem ligou para o pai de Armando para saber como vão as investigações por parte das autoridades e tivemos a informação de que o Armando Romeu já se encontrava no convívio familiar. Foi achado na rua. Ele tem sinais de agressão. Outro caso de desaparecimento que ganhou destaque nas redes sociais é de Enoque, de 6 anos de idade. Chegou a ser noticiado nos órgãos de comunicação social depois do menino desaparecer no dia 8 de abril do corrente ano, enquanto a sua mãe, Nuxa Félix, trabalhava. Naquele dia eu saí muito cedo, às 5, para o serviço. Sim. No momento, Enoque estava a brincar com seus irmãos em casa quando um homem estranho apareceu e começou a fazer questões. Disse não tinha arroz, nós dissemos não. Depois aproximou, depois fez aquilo ali. Ele disse, me acompanha lá de volta, vou estar contigo. As crianças foram encontradas em um sono profundo e não respondiam quando os vizinhos tentavam acordá-las. Se deu, não sei, foi uma droga, não sei, qualquer coisa que deu. Aquela criança ficaram ali estatelada. Quando aquela vizinha pensou que era fome, foi levar comida em casa dela, trouxe aqui. A cor das crianças não estão a acordar. Moisés, irmão mais velho de Enoque, conta que adormeceu depois de tomar a bebida oferecida pelo suposto malfeitor. Então, quando eles fomos ali, ficamos com sono, fomos dormir ali. Ficaram com sono? É. A mãe de Enoque conta que foi à esquadra mais próxima a denunciar o ocorrido, mas teve a recomendação de esperar 24 horas porque, segundo as autoridades, a criança podia estar apenas a brincar. O que fizeram? Foram para a esquadra? Fomos para a esquadra, aguardaram até 24 Contaram horas. essa história? Sim. Disseram o quê? Ou a criança se perdeu, a criança foi brincar, vocês vão ficar durante 24 horas. Então, depois de 24 horas, vocês podem voltar. Na televisão?
nas redes sociais? Foram os vizinhos que, sim, devemos ajudar, porque neste bairro nunca aconteceu. Levado para o hospital de Maracué. No hospital disseram o quê? Não, como foi num domingo, só foram dados atenuantes do tipo C, veneno, o que eles foram dados. Pelo menos para fazer o quê? Lavagem. Enoque ficou 2 dias longe do convívio familiar. Preocupada? Muito. Já estava desesperada, muita coisa que eu pensava. Ou meu filho foi matado, ou foi feito qualquer coisa. Sim. A mãe de Enoque conta atualmente com a ajuda de seu irmão para vigiar a casa e as crianças, enquanto ela e seu marido trabalham. Uma atitude que constitui um alívio para as crianças que vivem com medo da história repetir-se. Ficaram com medo? Sim. E agora como é que estão? Ainda estão com medo? Sim. Mas agora tem alguém que está convosco aqui? Sim. A mãe conta que a polícia encerrou o caso de Enoque no dia em que ele regressou a casa, alegando que já estava a salvo. A pessoa que levou o menino Enoque? A polícia, desde aquele dia que nós levamos a criança, como o pai disse, porque o pai que foi com ele, com o chefe do quarteirão, disse que como já apanharam a criança, não tem como nós queremos fazer o quê? Investigar. Porque se fosse vocês saberem onde está esta pessoa, nós íamos sair daqui com umas pessoas de intervenção rápida para ir fazer o quê? Rebocar a pessoa. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal da província de Maputo afirma que o desaparecimento de Enoque não se trata de um caso de sequestro. Quando falava-se de rapto, mas no fundo confirmou-se que não se tratava de rapto, como se supunha no começo, que era apenas o desaparecimento menor, mas que cerca de 24 horas depois o menor retornou ao convívio familiar. À semelhança de Enoque, Hermínia Madumbi, de 11 anos de idade, residente no sítio da Manhissa, desapareceu durante 4 dias, depois de ter sido dopada e mantida em cativeiro sem comer, segundo conta sua avó. Kuni mhaka yayikulu yi nga fika la kaya. Loko ate kuni mhaka yayikulu ni ya ni nge hi khwevicani ni kombela ku u ni byela a mhaka leyi nga kona. Deram-lhe um refresco para beber, ficou tonta e depois foi levada para o cativeiro. Va ya lava a refresco ra Coca-Cola, mas refresco leri cheliwe a venene, va fika va mu nyika a ri pfuliwile. Va mu nyika va ku phuza, va mu nyika a phuza. Loko a phuzile a gama dakwa, a nga ha swi tivi leswaku ye hi ye mani, va mu teka va mu veleka. Va famba na yehe eka yindlo leyi se a nga heta 4 dias a ya huma hi ra usiku. Hermínia foi encontrada depois da polícia ter ameaçado fazer uma vasculha de casa em casa, fato que fez com que a sua avó desconfiasse de um sequestro protagonizado por pessoas próximas. Mu velekeni mu mu heketa. Loyi a nga ni veleka i vovô Maria. I vovô Maria. Amaphoyisa nakwe motsala. Dias de intensas buscas e quando a polícia finalmente decidiu entrar de casa em casa com o objetivo de procurar a Hermínia, eis que o seu avô a encontra deitada neste local, com frio e coberta com esta capulana, numa das residências no seu quintal. Enquanto Hermínia estava fora do convívio familiar, os malfeitores não mantiveram nenhum contato com a família da vítima. Hermínia conta com timidez o que aconteceu naquele dia. Me levaram para uma casa. O que aconteceu nessa casa? Fecharam a porta. Fecharam a porta depois? Fora. A avó Maria foi uma das suspeitas. Chegou até a ser detida, mas a posterior colocada em liberdade por falta de provas. Ela nega todas as acusações que pesam sobre si. Sem um prazo para a investigação, existem famílias que aguardam há quase 2 anos à espera por uma resposta que nunca chega. Anga tichukumisi. Loko mbuka horila. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, na província de Maputo, Joarce Martins, diz não ter registro dessas ocorrências, alegando
que foram denunciadas apenas nas redes sociais. Por parte das situações que nós já temos visto é que há anúncio de que uma determinada criança desapareceu e depois, instantes mais tarde, aparece informação de que a criança já apareceu. Essa toda a informação circula sem ter passado das autoridades policiais. Por isso, continuamos a dizer, constatamos com alguma preocupação, porque os nossos cidadãos devem ter o hábito de fazer as denúncias às autoridades policiais para que estas possam fazer um segmento mais apropriado. O Media Lab entrou em contato com os familiares das crianças desaparecidas e constatou que das 21 crianças, 20 regressaram ao convívio familiar depois de alguns dias e uma continua desaparecida até hoje, que é o Benson. Já passou 1 ano e 9 meses que meu filho está desaparecido. Mas eu saía me arriscando até a chuma pelas ruas à procura do meu filho, tendo aquela esperança que alguém pode vir e deixar na rua. São lamentações de uma mãe que não vê o seu filho há quase 2 anos. Benson é o nome que Emília Mativuni, de 27 anos de idade, deu ao seu segundo filho como forma de se mostrar abençoada, depois de ter perdido seu primogênito quando dava à luz. O que Emília não sabia é que vivenciaria mais uma perda. Tudo acontece no dia 23 de maio de 2021, por volta das 15h30, quando o menino Benson sai, como de habitual, para esta casa vizinha para brincar, mas daí nunca mais voltou para os braços de sua mãe. Sem saber onde estava seu filho, Emília viu-se obrigada a ir à polícia juntamente com a dona da casa em que Benson entrou pela última vez. Chegado lá, o discurso mudou. Procurei, andamos pelas ruas com os vizinhos à procura da criança. Fomos até a esquadra com a vizinha, onde a criança foi vista pela última vez. Quando chegamos lá, a vizinha disse que a criança passou de casa dela para uma outra casa. Mas isso no primeiro dia em que eu lhe perguntei, ela não disse. Quem também não perde a esperança é a Filomena Nhanguena, a avó materna de Benson, que sente na pele a dor da filha e apela para quem tiver levado seu neto que o devolva aos braços da mãe. Nós estamos à espera da volta da criança, estamos à espera de sinal de qualquer que Deus lhe toca e consegue sentir pena do nosso sofrimento, porque sofremos todos. Mãe de Benson conta que recebe várias mensagens que dão conta de que Benson está vivo. Apenas pessoas que andam a ligar, me mandarem fotos das crianças, dizendo que é meu filho, me cobrando dinheiro. Eu sempre sofro. Mas, para ter a localização de seu filho, é exigida quantias em dinheiro. Conforme eu falei nas mensagens, então, eu disse onde estão, depois da localização dele lá. Mas vocês querem me passar. Então, eu estava a pedir que enviasse a foto. Emília, mãe de Benson, como todos os nossos entrevistados, seguiu todo o processo de denúncia para as autoridades policiais e, neste momento, continua a aguardar pelo pronunciamento das autoridades sobre a localização do seu filho. Mas, quanto tempo as autoridades levam para investigar e resolver casos de desaparecimento de crianças ou supostos raptos? As investigações não têm prazo. Mesmo sem um prazo para a investigação, Emília mantém viva a esperança de que um dia irá rever o seu filho. Eu tenho fé que meu filho vai voltar. Eu tenho fé que meu filho está vivo. Por outro lado, existe uma questão que não quer calar. Onde estavam as crianças que regressaram a casa? Já foi encontrado. Já foi encontrado. 2 dias depois. Chegaram de notificar o assunto à polícia? Sim, sim. Alguém encontrou a ele no bairro de Zona Verde. Dizem que ele foi caminhando até lá. Já foi encontrada semana passada. Ela diz que estava em casa da amiga, fomos em casa da amiga, eu vi o que a mãe da amiga ia dizer. A mãe da amiga disse que ela estava. É uma história longa, mas não era o tema da sequestro, nem um desentendimento que houve. A maior parte das crianças dadas como desaparecidas estavam perdidas e não conseguiam voltar para casa, mas esse não é o único motivo. Sai do aconchego familiar porque sofre maus tratos, crianças que praticamente são abandonadas porque são especiais, então o registro é de uma forma generalizada. Então
esta composição toda que acabei de mencionar praticamente acontece nas crianças que têm chegado ao gabinete. Conheça no segundo bloco os impactos sociais desta onda de desaparecimento para os pais encarregados de educação e para as crianças. Enquanto isso, vamos a uma breve pausa. Até já. Você sabia que uma pessoa só é considerada desaparecida após 24 horas e as investigações do caso iniciam após 48 horas? Se tiver uma criança desaparecida, dirija-se à esquadra mais próxima e apresente o caso. Evite publicar dados pessoais nas redes sociais para não sofrer extorsão e burlas. Nesses casos, pode ligar para a linha Fala Criança pelo número 116 ou as linhas de emergência 112 e 119. Bem-vindo à segunda e última parte do Janela de Integridade. Conheça agora as implicações dos rumores de desaparecimento de crianças, os traumas vivenciados pelos menores, pais e encarregados de educação que têm e tiveram os seus filhos desaparecidos. Com o falso alarme de sequestros, raptos e pelo crescente número de publicações de desaparecimento de crianças nas redes sociais, os pais e encarregados de educação estão mais vigilantes, onde boa parte deles mudou a sua rotina e acompanha pessoalmente os seus filhos a quase todos os locais, inclusive à escola. Essa coisa de vir buscar a criança foi devido a esses boatos que tem havido de sequestro das crianças, e gostaria que os outros pais também pudessem fazer a mesma coisa. Isso, para evitar esse tipo de coisa, é muito simples. É o que podemos fazer como pai, como pai encarregado de educação, né? Tem que ter... Nós somos pai, que é falando de pai e mãe, né? Nesse caso. Temos que ser nós mesmos a levar nossos filhos. Ok, suponhamos que nós trabalhamos, né? Temos que ter arranjar alguém de confiança, que seja uma pessoa mesmo de confiança para poder levar os nossos filhos. Esta fonte, que não quis se identificar, vive a escassos metros da escola primária Felipe Samuel Magaia, onde seu filho estuda. Antes, o rapaz ia sozinho à escola, mas desde que a onda de desaparecimentos começou, prefere deixá-lo e buscá-lo pessoalmente todos os dias. Eu, em particular, deixava ele caminhar, porque a distância de casa até a escola não é assim tão longa. Então, permitia que ele caminhasse e viesse à escola, mas agora não, prefiro mesmo ser pessoalmente a vir deixar o miúdo, para evitar com que aconteçam os raptos, e então fico segura em ser eu mesma a mãe a vir deixar a criança na escola. Temos que vir deixar, assim, nesta manhã, no final, na hora das 12, a secretária vem, ou se eu tiver disponibilidade, eu mesma é que venho. Esta atitude de alguns pais e encarregados de educação é consequência da situação dos rumores de suposto sequestro de crianças, tal como defende o psicólogo Cremildo Xixongwe. Em relação aos pais encarregados de educação, uma situação como essa pode levar a uma histeria generalizada, não é? Em que a compreensão dos pais é de que as suas crianças, os seus filhos, estão num risco eminente de igualmente serem sequestrados. Cremildo Xixongwe acredita que a superproteção dos pais pode limitar as crianças de direitos fundamentais. Algumas práticas relacionadas com a segurança da criança podem ser super generalizadas e, além de serem muito generalizadas entre os pais, podem também essas práticas serem exageradas, fazendo com que até as crianças sejam limitadas de direitos fundamentais, como brincar, de livre circulação, porque a projeção do pai é que o filho está num risco eminente.
As consequências refletem-se também nas crianças. Quando uma criança é sequestrada, não é, ela deve passar obrigatoriamente do atendimento psicológico, porque o trauma quebra a dinâmica do desenvolvimento normal desta criança. É bem normal que esta criança futuramente, ou mesmo agora, comece a ter problemas de concentração, comece a ter problemas de sono, comece a ter problemas de aprendizagem, comece a ter problemas de habilidades sociais, como comunicação, envolver-se com outras crianças, pode se tornar um abusador em potencial. Então, há muitas coisas que esse evento traumático, especificamente, pode causar nesta criança. O desaparecimento de Benson trouxe para a Emília algumas sequelas que podem ser difíceis de reverter. Eu entrei em depressão, até tive conselho de sair daqui onde eu vivia com ele para uma outra zona, para ver se eu consigo sair dessa situação, para ver se consigo melhorar. Emília buscava melhorar, mas há pais que neste tipo de situação perdem até a vontade de viver. Os pais podem ter um conjunto de questionamentos. Se eu tivesse, provavelmente não poderia ter acontecido isso. E veja, às vezes, esses sequestros podem acontecer antecedidos de uma briga entre pai e filho, ou outra coisa semelhante. Então, isto vai agudizar este sofrimento de forma significativa, fazendo com que, mais uma vez, o pai experimente sintomas de depressão, ansiedade, até se não se prestar atenção a pensamentos suicidas. Das investigações feitas pelo Media Lab, percebeu-se que os casos denunciados nas redes sociais criaram maior engajamento por parte dos internautas, pais, encarregados de educação, amigos, vizinhos e familiares. A maior parte dessas crianças perdem-se perto de casa. Mais do que isso, depois de encontradas, os pais e encarregados de educação não compartilham informação sobre o aparecimento dos mesmos. Das investigações feitas pelo Media Lab, constatou-se que as publicações de desaparecimento de menores criaram maior engajamento nas redes sociais e que a maior parte das crianças já se encontram no convívio familiar. Porém, estas informações não são partilhadas e até então o único menino que não se encontra no convívio familiar é o Benson. Chegamos ao fim de mais um Janela de Integridade. Não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais que o deixarão a par dos nossos conteúdos. Eu sou Ani Fatumani e foi um prazer estar em sua companhia.